E aí pessoal, beleza? Nesse vídeo vamos conhecer a história da FEBEM. Ela foi criada durante o período da ditadura militar ou regime militar. Foi simplesmente para dar assistência social e recuperar os menores infratores. Porém, durante os anos 70 e 80 começou a surgir graves acusações. Vem comigo! Para que as crianças tenham um futuro, elas precisam de 5 coisas: o F da fé, o E da educação, o B dos bons modos, o E de esperança e o M da moral. Sabe onde elas vão encontrar tudo isso? Na FEBEM. Aqui, as crianças carentes terão a chance de se tornar homens do bem. Terão a chance de se tornar médicos, engenheiros, advogados. 5.000! Queremos que a FEBEM vai pra puta que pariu! 1, 2, 3, 4, 5.000! Queremos que a FEBEM pai, vai mãe? pra puta que pariu! Como é que é a vida lá? Como é que eles são? Ah, minha mãe tá presa. Tua mãe tá presa? Ah, eu tá meio que não chega. Meu pai tava bêbado, chegou em casa, perdeu a cabeça e matou minha mãe. Minha mãe é separada do meu pai, nós morávamos no fundo da casa de uma mulher lá, teve que colocar eu aqui, porque senão eu não podia ficar lá sozinha. Ela trabalha das 2 às 10. Não gosto de ficar aqui na FEBEM. Apanhei, levei um couro aí de taco de beisebol, apanhei, os caras me quebraram, fiquei enfaixado na UR3, 5 meses, da barriga pra cima, quebrei o braço. Que não é vida pra ninguém. Eles maltratam muito. Eu acho que nem passarinho gosta de ficar de trás das grades, né? A liberdade é maravilhosa, a liberdade não tem preço. Todos nós aqui queremos liberdade. Esse lugar era conhecido como Fundação Estadual para o Bem-Estar do Menor, mais conhecida como FEBEM. Mas para muitos jovens que passaram por ali, aquele lugar não representava proteção, representava abandono, violência e esquecimento. Esta é a história das crianças abandonadas na FEBEM, histórias que o Brasil tentou esquecer. A FEBEM foi criada durante o período da ditadura militar brasileira. Seu objetivo oficial era simples: recuperar menores infratores e oferecer assistência social. Na teoria, seria um espaço de educação e reintegração, mas na prática, a realidade era diferente. Nos anos 1970 e 1980, milhares de jovens eram enviados para essas instituições por motivos que hoje parecem absurdos. Alguns exemplos: roubar comida, dormir nas ruas, fugir de casa ou simplesmente ser considerado, abre aspas, menor abandonado. A linha entre orfanato e prisão praticamente não existia. Crianças de 10, 12 ou 13 anos eram colocadas atrás de grades. Dentro das unidades da FEBEM, a realidade era brutal: superlotação, violência, falta de educação. Muitos jovens passavam anos sem receber visitas. Alguns nem sabiam se ainda tinham família. Relatórios da época revelaram histórias chocantes: crianças dormindo no chão, banheiros sem condições mínimas, brigas constantes entre internos, guardas despreparados e, em alguns casos, tortura. Essas instituições começaram a ser comparadas a prisões de segurança máxima. Quer que eu leia essa história? Essa aqui. Essa aqui Eu vou ler essa aqui então. Então senta aqui. Senta aqui. Que eu vou ler. Vou dar uma pra mim. Eu dou um pra você ler. Outro pra você ler. Não quer ler, né? Eu quero. Mas o dois. Eu quero Então eu vou ler. Eu quero outro. Então lê isso. Você repete o que eu vou dizer? Repete? Então diz. Daqui a pouco é Natal. Fala. Daqui a pouco é Natal. Mas será que é Natal pra todo mundo? É. Fala. Mas será que é Natal pra todo mundo? É, tio. É pra todo mundo. Nos anos 1990, a situação explodiu. Rebeliões começaram a acontecer dentro das unidades. Internos quebravam grades, incendiavam colchões, tomavam prédios inteiros. Essas rebeliões começaram a chamar a atenção da imprensa. Reportagens investigativas revelaram o que estava acontecendo dentro da FEBEM. Organizações de direitos humanos denunciaram agressões físicas, castigos coletivos, confinamento prolongado. O sistema, que deveria proteger menores, estava produzindo algo diferente: trauma. Alguns casos específicos chocaram
chocaram o país. Meninos que entraram por pequenos furtos e saíram anos depois com um histórico de violência e trauma psicológico. Ex-internos enlatados, espancamentos, humilhações, castigos em celas escuras, isolamento por dias. Alguns jovens morreram dentro das unidades. Outros simplesmente desapareceram do sistema. Essas histórias começaram a levantar uma pergunta incômoda. A FEBEM recuperava jovens ou destruía vidas? Em 1990, o Brasil aprovou o Estatuto da Criança e do Adolescente, conhecido como ECA. A nova lei mudou completamente a forma de tratar menores infratores. O princípio era claro: crianças e adolescentes não deveriam ser tratados como criminosos adultos. O ECA trouxe direitos fundamentais: educação obrigatória, assistência social, acompanhamento psicológico, limite de tempo para internação, mas mudar a lei não foi suficiente. O sistema da FEBEM continuava enfrentando graves problemas. Depois de anos de críticas e escândalos, vários estados brasileiros começaram a reformar o sistema. Em São Paulo, a FEBEM foi substituída pela Fundação Casa. A proposta era criar unidades menores e mais humanas, com educação formal, atividades profissionais, acompanhamento psicológico. Mas o debate continua até hoje. Especialistas ainda discutem se o sistema realmente mudou. Eu fui parar na FEBEM. Eu sou o 10º filho de uma família de 10, morávamos em uma favela em Belo Horizonte, num barracão de 2 cômodos com telhado de zinco. Década de 70, meu pai estava desempregado, uma situação de penúria completa dentro de casa, não existia nenhuma assistência governamental, a única coisa que tinha, minha mãe conseguiu ver na televisão. A FEBEM de Minas Gerais é a melhor escola do país, né? Coloque seu filho na FEBEM, que a FEBEM foi criada para dar o bem-estar do menor. Minha mãe conseguiu uma vaga para mim, me colocou na FEBEM. Bem, quando cheguei lá, eu pensei que ia aprender cursos, né, vários cursos. E sair doutor. Exatamente, doutor, como ela acreditava. Bem, com 7 anos, eu saí da creche, passei para o setor infantil, que os meninos ficam de 7 até 14 anos. É o mesmo setor que eu, recém-chegado à FEBEM, me misturava com os meninos que já vinham da rua. Era um instrutor para 50 alunos, entendeu? Então o instrutor não me chamava pelo nome, me chamava pelo número, 374. Entendeu? E quando eu perguntava alguma coisa, falava: grita, fala mais alto! O tempo todo eu fui perdendo a minha identidade. Com 8 anos comecei a fugir da FEBEM. Com 9 anos tinha fugido 48 vezes. Com 10 anos descobri a primeira droga, que foi a cola sapateiro. Com 11 anos a maconha. Com 13 anos eu ainda não sabia ler nem escrever. Eu batia na porta dos carros, pedindo esmola. E a pior coisa que tem, Fátima, é a sensação de que você não existe. Você para no sinal de trânsito, dá um sinal, acena, a pessoa fecha o vidro e finge que não te vê. A única forma que tinha para ser vista era eu tocar nas pessoas. Aí as pessoas, tira a mão de mim. Pelo menos eu sabia que eu estava vivo naquele dia. E a sensação de passar em frente a uma loja e ver um espelho com mais 15 colegas e não saber quem eu sou, porque eu não tinha espelho na rua, então para mim saber quem eu era, eu dava um tchau. Falava, aquele lá que sou eu. Não tinha espelho na FEBEM, no caso, FEBEM, né? Exatamente, não existiam espelhos. E bem, eu era o 374, não era o Roberto Carlos. Com 13 anos foi que apareceu a minha fada madrinha. Aí que eu falo que a questão é transformar essa luta numa coisa muito maior, que a questão de uma superação dessa dor, em vez de simplesmente buscar uma lei, o que eu posso fazer para transformar? A mesma indignação que a senhora está sentindo, que o senhor está sentindo, uma francesa que veio para o Brasil, sentiu lá no país dela, mas veio para o Brasil e quis conhecer a FEBEM. Chegando lá, fui apresentado como sendo um caso irrecuperável. Falar, sabe que é menino? Tem 13 anos de idade, não sabe ler nem escrever, já usa droga, tá cometendo um delito, é um caso que não tem jeito. Ele vai morrer cedo. E a francesa pensou, já que ele vai morrer cedo, deixa eu tentar me aproximar daquele menino. E pela primeira vez alguém se aproximou de mim, Fátima, olhando nos meus olhos, não me chamou, ela nem ligou pro meu piolho, os piolhos do meu cabelo, meu nariz com catarro, meu cheiro de xixi. Ela falou comigo 2 palavras que eu me arrepio até hoje. Eu ouvi um adulto falar comigo naquela fase que eu estava passando. Com licença, por favor, eu gostaria de conversar com você. Alguém falava com licença e por favor comigo, sem berrar. Ou seja, o que te recuperou não foi ter ficado numa instituição não. O que te recuperou foi ter conseguido uma família. Exatamente. Essa mulher me adotou, me uma oportunidade de ter alguém que olhasse, que tratasse. Ou seja, educação, fundamental, oportunidade. Isso é que foi, isso que foi possível para você se recuperar. E uma coisa, eu poderia hoje falar assim, eu fui aluno da FEBEM, sabe? Eu fui estrupado dentro da FEBEM,
entendeu? Eles colocavam cocô no meu prato pra eu comer. Podia estar chorando a minha mágoa. Bem, eu tentei, na verdade, superar isso. Sabe o que eu fiz? Quando eu tinha 20 anos, a minha mãe adotiva faleceu. Para superar a dor da perda dessa mulher, eu acabei adotando um menino da FEBEM. Depois 2, 3, acabei adotando 25 meninos que, como eu, tinham uma trajetória de rua. E que, como eu, eram casos irrecuperáveis, que não sabiam ler, que não sabiam escrever. Como é que eles estão hoje? São homens de bem, graças a Deus, que trabalham, estudam. 2 deles já adotaram, estão adotando, né, outros meninos na mesma situação. Entendeu? São pessoas que vivem de bem. Talvez não sejam, alguns não vão chegar a se tornar doutores, médicos, advogados, como era a minha aspiração que se transnossa, mas são homens de bem, eles são felizes. Muitos jovens que passaram pela FEBEM tiveram destinos difíceis. Alguns conseguiram reconstruir suas vidas, outros acabaram entrando definitivamente no mundo do crime. Mas muitos carregam até hoje as marcas daquela experiência, marcas invisíveis, traumas, memórias que nunca desapareceram. Durante décadas, milhares de crianças passaram pelos corredores da FEBEM. Algumas eram culpadas por pequenos delitos, outras simplesmente eram pobres, abandonadas ou invisíveis para a sociedade. O sistema prometia recuperação, mas para muitos deixou apenas cicatrizes. E a pergunta que ainda ecoa hoje é simples: quantas vidas poderiam ter sido salvas se alguém tivesse ouvido aquelas crianças? Enfim, que a fome tenha um fim e o povo desse planeta fique otária. E é só isso, tá na cara, tá na cara. E é só isso, tá na cara, tá na cara. E se tivesse muito dinheiro, o que você faria? Eu dava pra minha mãe, comprava uma casa. Se tivesse algum dinheiro, eu ia comprar um caminhão, ia trabalhar nas feiras, de vender fruta, ia morar em um apartamento, em um prédio.